Estamos de volta. Vamos ver agora os destaques de segurança pública da nossa região. Em Indaiabira, no norte de Minas, uma mulher de 27 anos foi presa, acusada de extorsão. Segundo a Polícia Civil, ela exigiu do amante dela mais de R$20 mil para não divulgar vídeos íntimos e conversas dos dois. O homem também é morador de Indaiabira e é casado. Ele chegou a pagar a quantia, mas vinha sendo ameaçado. A mulher presa foi encaminhada para o presídio de Rio Pardo de Minas e, se condenada, pode pegar de 4 a 10 anos de prisão, além de multa. Nesta segunda-feira, equipes da Polícia Militar e agentes do sistema prisional recapturaram 2 presos foragidos da penitenciária de segurança máxima em Francisco Sá. Jean Gomes de Souza, de 31 anos, e o Arley Miranda de Oliveira, de 33, foram abordados e recapturados às margens da BR-251, após denúncias de que eles estariam próximo ao quilômetro 476 da rodovia. Eles fugiram do presídio há menos de 24 horas, serrando algumas grades e escalaram um muro com uma teresa, espécie de corda improvisada. As autoridades ainda procuram um terceiro foragido, Davidson Oliveira Santos, de 28 anos. Um homem investigado por estuprar a própria prima, de apenas 5 anos, foi apresentado pela Polícia Civil na tarde desta segunda-feira em Montes Claros. O crime teria ocorrido no bairro São Judas no dia 31 de julho, quando ele esteve hospedado na casa da vítima por cerca de 15 dias. O acusado foi preso em Belo Horizonte no dia 18 de agosto. Responsável pelo caso, a delegada de mulheres, doutora Karine Maia, interrogou o suspeito nesta segunda. Ele negou as acusações e alega ter sido vítima de uma mentira da tia dele, mãe da criança. Porém, depois de apurar a versão, a delegada afirma que a história do suspeito é bastante incoerente. A criança passou por exame de corpo de delito e ficou constatado que não houve conjunção carnal. Maia afirma que na maioria dos casos de estupros de vulneráveis, os autores não realizam penetração porque sabem que podem causar ferimentos graves às vítimas e serem denunciados pelas marcas do crime. Nesse caso, ele a forçou a fazer sexo oral nele e fez sexo oral nela, e até provocou hematomas próximo à região vaginal, afirma a doutora Karine Maia, delegada de Polícia Civil. Amanda Sampaio mostra agora como ficam as temperaturas em toda a região sudeste. A região sudeste do Brasil estimulou a formação de nuvens muito carregadas sobre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro no último fim de semana. Entre 9 horas da manhã de ontem e 9 horas da manhã desta segunda-feira, choveu 45,8 milímetros em Barueri, na região da Grande São Paulo, em Itapeva, 42 milímetros de chuva, 37 milímetros em Iguape e na região da Estação Meteorológica Automática do Mirante de Santana, choveu 42 milímetros. E no Rio de Janeiro, a situação não foi diferente, nuvens muito carregadas já provocavam chuva na tarde do último domingo. Na região de Duque de Caxias, Xerém, choveu 37,6 milímetros, em Petrópolis, 36 milímetros de chuva, em Resende, no Vale do Paraíba, 34,6 milímetros e no Rio de Janeiro, a estação de Marambaia chegou a registrar 19,2 milímetros de chuva. No decorrer desta terça-feira, essa frente fria que provocou muita chuva sobre esses dois estados já vai estar muito afastada para alto mar, mas a formação e passagem de uma rápida frente fria em alto mar vai estimular a formação de mais nuvens carregadas sobre várias áreas da região sudeste do país. O dia vai ficar com bastante nebulosidade, ocorrem poucos períodos de sol e a chuva pode acontecer a qualquer hora em todo o leste do estado de São Paulo e em parte do litoral fluminense. Na região da Grande São Paulo e também do Grande Rio, o dia começa com aberturas de sol, mas a chuva ganha força à tarde e há alerta para temporais que podem acontecer entre a tarde e a noite sobre esses locais. Algumas pancadas de chuva vão acontecer a partir da tarde sobre parte do interior do estado de São Paulo, inclusive sobre a região de Presidente Prudente, extremo sul mineiro e nas outras áreas do interior fluminense. Atenção porque há risco de chuva muito volumosa sobre a região do Vale do Ribeira Paulista, inclusive sobre a região de Registro. Nas outras áreas da região sudeste do país, dia de sol forte, temperaturas elevadas e ainda não há expectativa de chuva. A mínima prevista em São Paulo nesta terça-feira de 15 graus, a temperatura máxima não passa dos 24 graus e no Rio mínima de 17, máxima de 30
30 graus. E muita gente tem me perguntado quando vai voltar a chover na região da Grande Belo Horizonte. Essa nova frente fria que está passando em alto mar, na altura da costa da região sudeste, nesta terça-feira apenas vai provocar muita chuva sobre áreas do leste de São Paulo e também do Rio de Janeiro. Ao longo da quarta-feira ela avança e provoca mais chuva sobre áreas próximas ao Vale do Rio Doce e interior fluminense, mas é na quinta-feira, quando essa frente fria chega ao litoral do estado do Espírito Santo, que nuvens carregadas vão se espalhar sobre o centro-sul do estado de Minas Gerais e aí sim volta a previsão de chuva para a região da Grande Belo Horizonte. Em Montes Claros, a mínima deve ser de 16 graus e a máxima de 35 graus. O dia deve ser de sol e não há probabilidade de chuva. E com o aumento de casos de sarampo no Brasil, a Sociedade Brasileira de Imunização destaca que os adultos desconhecem o calendário de vacinas. A repórter Bruna Soares traz mais informações. Confira. O retorno do sarampo a regiões do Brasil, contagiando principalmente adultos, fez com que a vacina tríplice viral voltasse a entrar em evidência. A Sociedade Brasileira de Imunizações alerta que a surpresa por parte da população adulta em relação à necessidade de se vacinar comprova o desconhecimento em relação ao calendário nacional de vacinação. O contágio de sarampo traz uma preocupação adicional, porque ele indica que existe a possibilidade de um retorno da rubéola, doença que está eliminada no país. Com a imunização contra ambas e também contra a cachumba, é garantida com a mesma vacina. O calendário nacional de vacinação do Ministério da Saúde pode ser encontrado no site www.saude.gov.br. Bruna Soares para o Jornal Gazeta Norte Mineira. E a Fundação Sara realiza o lançamento da campanha Setembro Dourado, neste mês de conscientização sobre câncer de infanto-juvenil. E eu converso agora com Rosana Soares, assistente social da Fundação Sara, que vai falar mais para a gente sobre o assunto. Rosana, o que é o Setembro Dourado? O Setembro Dourado é um mês de conscientização sobre os sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil. É um mês que nós dedicamos, a esse tema, levar um alerta para toda a sociedade sobre o câncer infanto-juvenil, a mais pessoas possíveis. E como surgiu a necessidade de fazer uma campanha como essa? Surgiu a necessidade com a questão do diagnóstico precoce, né? Porque nós sabemos que quanto mais cedo a criança é diagnosticada, mais chance ela terá de cura. Então, devido a isso, a demora dessas crianças chegarem aos centros, de atendimento, aí veio a CONIAC, que é uma Confederação Nacional de Casas, de apoio à criança e adolescente com câncer, teve essa iniciativa e hoje todas as casas do Brasil inteiro fazem essa campanha nas suas regiões, E qual que é a importância de realizar essa campanha? É muito importante, porque aí aumenta a chance de cura das nossas crianças e a diminuição de sequelas, porque nós sabemos também que quanto mais cedo é diagnosticado, mais chance a criança tem de cura e também diminui as sequelas. E qual a programação para todo mês aqui na Fundação? A programação nossa inicia amanhã com a abertura, às 18h30, que nós receberemos aqui sócios, voluntários, pessoas de toda a comunidade para estar falando sobre o tema. E durante todo o mês nós estaremos ministrando palestras para profissionais da área da saúde, pessoas em gerais, professores, porque nós estamos aguardando o máximo de pessoas para essa informação, porque nós sabemos que é a partir daí que nós teremos, estaremos levando para todo o norte de Minas a informação do câncer infanto-juvenil. Rosana, muito obrigado pela entrevista. Maurício Nunes para o Jornal Gazeta Norte Mineira. No próximo bloco, Montes Clarense conquista ouro lutando na Inglaterra.